Fala pessoal, no vídeo anterior a gente fez a execução do teste de DCR, todo o setup necessário, e nesse vídeo aqui vamos para o último teste, que é o teste de Authorization Server, tá? A parametrização desse teste é um pouco mais complexa do que o anterior, tá? Então ele envolve algumas etapas a mais, e neste caso específico vai envolver a criação de mais um tipo de certificado diferente ali, que é o certificado que ele chama no diretório de SIG, que é para fazer assinatura de client assertions do private key, tá? No ambiente de produção, você até vai conseguir utilizar o certificado de assinatura também como um certificado SIG, mas para esse caso do teste aqui não vai funcionar porque ele demanda dois clients diferentes. Então a gente vai ter que criar dois client assertions. Dois client assertions não, dois software statements. Cada software statement precisa ter o seu próprio certificado SIG para ser usado, tá? Então não dá para reaproveitar aqui o que a gente fez, tá? Então a gente vai reaproveitar só alguns pedaços de configuração, mas vamos lá fazer agora o teste de Authorization Server. Então vamos para Home aqui, vamos criar um novo plano de teste. Vou mudar o teste agora para um teste de Authorization Server, então é o FAP1 Advanced Final Authorization Server Test, do tipo Private Key, Pushed, que é via PAR, do perfil Open Banking Brasil e do tipo Play Response. Ele já vai trazer aqui as mesmas parametrizações que a gente já fez no teste anterior, então vou manter aqui e vou fazer as alterações só onde for necessário, tá? A parametrização desse teste vai ser um pouco mais chata, porque a gente vai precisar também fazer cadastros via Postman para ganhar um Client ID, tá? Para cada um desses software statements. Então, vamos fazendo a edição aos poucos aqui, tá bom? Primeiro ponto, a Organization JWKS. Essa vai ser a chave de assinatura padrão que nós vamos utilizar. Então, tanto do cliente 1 que está sendo parametrizado aqui, tá? A Organization JWKS, a mesma pode ser usada para o cliente 2, tá? Então, começando aqui as parametrizações, já vou copiar a mesma Organization JWKS do cliente 1 no cliente 2, tá? Vamos aqui para cima. E aqui vem a nossa primeira modificação, tá? Esse JWKS que a gente está utilizando aqui, note que ele está utilizando a mesma chave de assinatura que está sendo usada aqui, tem o mesmo key da organization, tá? É esse cara aqui que a gente vai substituir, tá? Daqui a pouquinho. Então, a gente vai apagar esse cara e vai adicionar um novo. Mas antes de adicionar esse novo, a gente tem que criar essa chave no diretório. Então, indo lá no diretório, vou buscar primeiro o meu cliente que foi cadastrado. Então, foi esse o cliente que a gente estava utilizando ali. Cliquei nele. Certificados. Vou criar agora, a gente já criou neste cliente em específico a BRCAC e a InkKey. E agora a gente vai criar uma SIG-Key. Está aqui embaixo para assinatura de Client Assertions, tá? Então, o procedimento é basicamente o mesmo da criação da InkKey, tá? Só a finalidade que é diferente. Então, como eu comentei com vocês, para deixar aqui as coisas mais organizadas, vou entrar na minha pasta aqui onde eu tenho os certificados. Como esse é o certificado do cliente 1, vou entrar na pasta do cliente 1. Eu já tenho uma pasta onde eu guardei a chave de criptografia de ID Token. Vou criar uma nova para criar o certificado de assinatura. E vou colar o comando que ele colocou ali no diretório. E aqui é a mesma coisa da chave de criptografia. Ele vai pedir para eu criar uma com senha e depois eu vou exportar ela sem a senha, tá? Então, exportei a chave pública e agora eu vou fazer também
o export dessa chave, só que sem a senha, com o comando do SSL que a gente rodou também no vídeo passado para a chave enc. Está aqui o comando. É com esse arquivo que a gente vai conseguir gerar o nosso JWK. E vamos subir agora para o diretório a chave pública. Então vamos lá no diretório, continuar. Vamos carregar a chave pública do cliente 1, que está aqui em sig, public. Perfeito. Ganhamos um ID para essa chave. Então, fazendo o mesmo que a gente fez da outra vez, vou pegar o conteúdo da chave privada sem senha, só o miolo. Vou colar aqui, gerou o JWK. E lá no diretório, onde ele está esperando aqui o conteúdo, vamos colar. Está aqui. E aí vou completar com as informações faltantes para essa chave de assinatura. Tá? Então, vamos declarar o use dele, que é um use de assinatura. Vamos declarar o algoritmo de assinatura, que é o PS256. E vamos declarar o KID dele, que é o ID que acabou de ser entregue pelo diretório. Então, copiar aqui a SIG, colado. Vou só colar num formatador aqui de JSON para ter certeza que não cometi nenhum engano. Não cometi. Vamos colar e tá aqui a nossa chave de assinatura de Client Assertion e criptografia de ID Token para o primeiro cliente. Como eu disse, o Organization JWK continua o mesmo. Então vamos manter aqui. E esse cliente é o BRK aqui que a gente já tinha criado dele, do teste de DCR. Então vou manter essas duas chaves aqui sem problema nenhum. Agora vem a parte um pouquinho chata, que é fazer a mesma coisa, só que para um segundo cliente. Então, vamos lá, vamos ter que ir no diretório, criar BRK aqui para esse cliente, criar uma enc key para esse cliente, criar uma sig key para esse cliente, fazer o JWK e colocar aqui, e depois colocar a BRK aqui, tanto a chave pública quanto a chave privada aqui também para continuar o nosso teste, tá? Então, bora fazer tudo isso. Vou até copiar o nome para fazer um com o número 2 aqui, para ficar bem claro. Esse é o meu cliente 2. Lembrando que as URLs são no padrão que foi explicado no vídeo anterior aqui, as duas URLs de callback necessárias para o teste. Temos aqui o cliente 2. Acho que a gente não vai precisar do ID dele, mas se precisar a gente busca daqui a pouco. Vou declarar a mesma role de pagamento. E agora vamos partir para a criação dos certificados. Aqui no meu diretório, já vou criar um novo diretório para esse cliente 2 que vai ser gerado. E já vou criar os dois diretórios das duas chaves, o BRK que fica direto aqui na raiz. Então vamos lá. Novo certificado.
Validação automática. Cliente 2. Feito. Vamos baixar a chave pública. Assinada. Copiar para o diretório dele. Perfeito. Esses dois arquivos não são mais necessários. Pois bem, vamos primeiro para a chave privada. Então agora dentro desse cliente ainda vamos criar a chave ENC de criptografia de token dele. E aí, vamos agora converter ela para uma chave não privada, para a gente já ter ela aqui. Chave não privada não, né? Chave privada, mas sem a necessidade de senha. E vamos agora fazer o upload para o diretório. Da chave pública. E aí ganhamos um KID dessa chave. Mesmo procedimento agora para a SIGKEY. Tirando a senha da chave privada. Pois bem, temos todos aqui. Vamos subir essa chave pública de assinatura do cliente 2 para o diretório. Feito. Temos aqui todas as informações que precisamos. Agora temos que montar o JWKS desse cliente. Então, vou usar como base a mesma estrutura que nós tínhamos aqui. Vou apagar os atributos internos e vou fazer na ordem que está aqui. Primeiro o de assinatura, depois o de criptografia, tá? Então, vou só apagar esses atributos internos que estão aqui. Primeiro é de assinatura. Já vou começar trocando o KID aqui pela KID da SIGKEY. Então, vou trocar. E agora temos que fazer a conversão aqui via o site do certificado de assinatura. Vamos copiar. Já estou no diretório de assinatura de client assertion. Vamos copiar aqui o miolo do certificado. Colar tá aqui. Vou copiar só o conteúdo sem as chaves, que foi o que eu fiz aqui. Vamos colar. E colocar uma vírgula aqui no final para continuar os atributos. Essa parte está pronta. Vamos fazer a mesma coisa agora com o certificado de criptografia de ID Token. Vou até manter a vírgula aqui para facilitar. Entrar agora na pasta da chave de criptografia de ID Token.
copiar o conteúdo, vamos apagar o que o site mostrou, colar, copiar o conteúdo sem as chaves, porque eu vou utilizar o que já estava declarado aqui dentro. Prontinho, falta só trocar agora o KID pelo KID que o diretório me deu para este segundo cliente, que é este daqui, da chave de criptografia, InkKey. Então, vamos lá, pronto. Agora, vamos verificar se esse JSON está correto. Aqui vai ter ele formatado para mim, tudo certo. E parametrizando o segundo cliente. Pronto, ele já tem o seu certificado de assinatura e de criptografia de DigiToken também. A gente já tinha copiado aqui o certificado da organização, que é a assinatura de mensagens. E agora a gente precisa colocar a chave pública e privada do BRCAC. Então, vamos lá. Isso daqui está na raiz do cliente. Então, chave pública do CAC é esta. Copiando. E a chave privada é o brcac.key, que foi gerado pelo comando que o diretório forneceu. Vou copiar também e colar. Pronto. As outras parametrizações são as mesmas que já estavam no teste anterior de DCR, tá? Então não muda nada nesse ponto. A parte que está faltando agora é a seguinte. Ele espera que esses dois clientes já existam no seu Authorization Server. Ou seja, ele não vai fazer o DCR para esses caras. Então, para isso, nós vamos ter que executar o DCR nós mesmos com estas chaves, né? Passando o client ID certinho. Então, essa é uma das partes chatas que a gente vai ter que fazer aqui. Então, vamos fazer para o primeiro cliente. Aqui no meu Postman, eu tenho, deixa eu abrir a collection que está mais reduzida, que vai facilitar um pouco a nossa vida. Pronto. Eu tenho a collection que já está com alguns parâmetros ali, tá? Vou fazer a edição dos parâmetros necessários para executar o primeiro DCR. Então, já está apontando para o meu host externo, então essas três variáveis aqui eu não preciso alterar. A minha organization se mantém a mesma. O Software Statement ID, aqui a gente já vai ter que pegar do diretório, então vamos fazer isso para o primeiro cliente. No caso do primeiro cliente, cliente demo 1, aqui no detalhes da declaração, está aqui o ID de Software Statement. Copiar e vou colar aqui nesses dois atributos. As redirect URIs mantêm as mesmas para esse caso aqui. E o resto é gerado automaticamente, não preciso mexer, tá? Aqui você vai ter que trocar pelo alias do seu teste, tá? Então, no meu caso aqui é o A2B2 para os dois casos, então no seu você já troca aqui também para você executar o DCR sem problemas, tá? Então, salvei as alterações. Outra coisa que você vai ter que fazer também é trocar os certificados que estão sendo utilizados nos hosts, tanto o do Authorization Server quanto do diretório de participantes, tá? Então, eu vou copiar aqui o host do diretório, vou apagar o que já existe, vou adicionar um novo certificado, e aí vou apontar agora para o certificado do meu cliente 1, que é o Software Statement ID, que a gente acabou de colocar ali, né? Então, certificado público dele, certificado privado, feito. Agora também no domínio aqui do meu Authorization Server. Então, vou apagar o que já existia e vou fazer a mesma parametrização aqui. Feito. Pois bem, se tudo deu certo, a gente vai executando aqui. Vamos ver se o diretório vai bater.
Deu certo, vamos criar um software statement. Também deu certo. E tentar executar o DCR aqui. Excelente, 201. Deu 201, copia o Client ID. E aí, vai lá no site da OpenID, no teste, e cola o Client ID deste cara aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora para o segundo cliente. Então, vamos ter que trocar os certificados agora para o certificado do segundo cliente. Então, bora parametrizar os certificados novamente. Então, copiar o do diretório, vou excluir ele e declarar novamente, só que agora com o certificado do cliente 2. Feito. E a mesma coisa para o host do Authorization Server. Chave pública, cliente 2, chave privada, feito. E agora temos que reexecutar aqui um novo Access Token no diretório, porque a gente mudou o cliente. Ah, olha só, esqueci de mudar o cliente na minha variável de ambiente. Muito bem. Essa variável aqui. Por isso que não bateu a chave ali. Então, vamos agora no segundo cliente, declaração, e vamos copiar a declaração aqui do Software Statement ID. Muito bom. Agora vamos tentar de novo a chamada aqui do diretório. Ah, agora funcionou. Vamos criar o Software Statement Assertion. Ok. E vamos criar este cliente. Ok. Vamos copiar o Client ID que ele me deu. Agora, para o segundo Client ID. E é isso. A parametrização está concluída. Então, vai criar o plano de teste. Esse plano de teste é bastante longo, então vou dividir aqui, vai para o próximo vídeo, e aí lá a maioria dos testes é tranquilo, mas um teste ou outro tem um detalhe que aí a gente vai parando quando necessário. Então, até o próximo vídeo.